Olá, queridos alunos do segundo ano do Colégio Santa Maria de Abreu e Lima. Vamos fazer algumas questões do livro referente ao nosso capítulo 1, a solução 1. Bom, então temos aqui a primeira questão, que ela diz assim, né? A formulação de um determinado produto comercial contém em massa 58% de solvente e 40% de uma mistura gasosa são 4 carbonos, butano, isobutano, propano, numa proporção de 65%, 15%, 20%, respectivamente. Qual a alternativa que apresenta o produto que atende a descrição acima? Então, você tem um líquido e gás, que vai funcionar como propelente, ou seja, o gás vai expulsar o líquido em uma pequena abertura, formando o chamado spray. Então, a gente chega à nossa resposta tranquilamente, desodorante aerossol. Muito bem. A segunda pergunta é uma pergunta do Enem, PPL, e ele diz aqui para vocês. Então, PPL, que é presos privados de liberdade. Então, a obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as partículas dispersas e o meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são hidrofílicas, ou seja, têm afinidade pela água, a adição de um solvente orgânico miscível em água, como o etanol, desestabiliza o colóide, podendo ocorrer a agregação de partículas preliminarmente dispersas. Água e óleo não se misturam. Água e óleo não se misturam, são líquidos immiscíveis. Então, como fazer maionese, já que é água e óleo misturados? Então, a gente coloca o ovo. O ovo possui uma proteína chamada lecitina. Qual é a função da lecitina? Criar uma capa hidrofílica na superfície do óleo, fazendo com que a água se aproxime. Então, o ovo produz uma capa hidrofílica na superfície do óleo, fazendo com que a água se aproxime. Lembrando que o ovo tem 95% de água, em média. Colocar álcool significa dizer que o álcool vai atrair a água por ligações de hidrogênio. Então, vai afastar a água do óleo e faz com que ocorra desestabilização do colóide. Então, a resposta aqui, ó, as camadas de solvatação. Solvatar é a mesma coisa que envolver. Camada de solvatação ou hidratação é a mesma coisa. As camadas de solvatação de água nas partículas são diminuídas. Bom, então, nós temos mais uma pergunta aqui, e essa pergunta ela traz 3 sais, né, o coeficiente de solubilidade do iodeto de potássio, cloreto de sódio e sulfato de lítio. Então, observe a figura abaixo, que representa a solubilidade em 100 gramas de água de 3 sais inorgânicos em determinada faixa de temperatura. Identifica a afirmativa correta. Bom, essa solubilidade aqui, a gente sempre observa o eixo, temperatura e solubilidade, 100 gramas de água. O iodeto de potássio, ele cresce com o aumento da temperatura, a solubilidade está aumentando a temperatura, então a dissolução endotérmica. O cloreto de sódio praticamente não se altera com o aumento da temperatura, então é atérmica, e o sulfato de lítio vai diminuir com o aumento da temperatura sua solubilidade, ou seja, uma dissolução exotérmica. Exotérmica é aquela que vai liberar calor. Então, chega-se aqui a resposta, a solubilidade do Ki, do iodeto de potássio, é maior que a solubilidade dos demais sais na faixa de temperatura dada. A faixa de temperatura dada é esta, e aí você fixa aqui uma temperatura qualquer, eu não sei quanto, mas aí você percebe que sulfato de lítio, cloreto de sódio e iodeto de potássio é o que tem mais dissolvido em 100 gramas de água nesta temperatura. Aqui é a mesma coisa. Então, se a gente vier para essa temperatura, sulfato de lítio, cloreto de sódio e iodeto de potássio é o que vai ter mais dissolvido nessa temperatura. Bom, já uma pergunta um pouco maior, e essa pergunta um pouco maior, ela vai comentar com vocês o seguinte. Então, conhecimento da solubilidade de sais em água é importante para a realização de atividades em laboratório e nos procedimentos médicos,
que envolve a utilização desses compostos químicos. A dissolução dessas substâncias químicas em água é influenciada pela temperatura, como mostra o gráfico, que apresenta as curvas de solubilidade do nitrato de potássio, do cromato de potássio, do cloreto de sódio e do sulfato de sério. A análise do gráfico permite afirmar que... Então, vamos conversar um pouco sobre esta questão. Então, voltando aqui para a nossa questão. Então, veja só. Nessa questão, a gente faz uma análise preliminar das curvas, né? Então, aqui está a temperatura, aqui está as quantidades dos sais, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 em gramas, que 100 gramas de água consegue dissolver. E aí, nossa surpresa é encontrar a resposta logo de cara, né? Uma vez que, quando a gente observa aqui, ela diz assim, ó, o processo de dissolução dos sais constituídos pelos metais alcalinos em água é endotérmico. Bom, então, veja, o potássio é um metal alcalino, sua solubilidade cresce com o aumento da temperatura, uma dissolução endotérmica. O cromato de potássio é metal alcalino, sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. O cloreto de sódio é um metal alcalino, sua solubilidade também está aqui aumentando com o aumento da temperatura, embora pouco, mas aumenta. E o sulfato de sério é um metal de transição, não confundir com césio, que é um metal alcalino. Então, o césio é um metal de transição e sua solubilidade diminui com o aumento da temperatura, dando uma dissolução exotérmica. Então, a resposta é a letra A. Bom, aqui nós temos mais uma questão aqui para a gente fazer. Então, ele diz assim, tem 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Nesse primeiro, colocou 0,5 gramas em 2 litros, 0,75 gramas em 3 litros, 1,25 gramas em 5 litros, 2 gramas em 8 litros, 2,5 gramas em 10 litros. É correto afirmar que... Bom, então eu coloquei aqui numa folha de papel, concentração comum é a massa do soluto sobre o volume, a massa do soluto é em gramas, o volume é em litros. Então, a concentração, você tem 0,5 dividido por 2, dá 0,25. Concentração 0,75 por 3 dá 0,25. Concentração 1,25 por 5 dá 0,25. 2 dividido por 8, a quarta concentração. Todas estão dando aqui, 2,5 por 10, 0,25. Então, a gente encontra como resposta a letra D. As 5 soluções têm a mesma concentração. Uma pergunta do Enem. Então, ele diz o seguinte. Essas perguntas do Enem, a gente tem que ficar sempre ligado nas unidades. As unidades, para a gente abrir para fazer a regra de 3, isso é extremamente importante. Então, a utilização de processos de biorremediação, é utilização de micro-organismos, remediar e diminuir. Então, de resíduos gerados pela combustão incompleta, de compostos orgânicos que têm tornado crescente visando minimizar a poluição ambiental. Veja, minimizar, não é acabar, é minimizar, diminuir. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, a naftalina é extremamente tóxica, cancerígena. Algumas legislações limitam sua concentração em 30 miligramas por quilo do solo. Então, veja, 1 quilo de solo pode ter 30 miligramas do naftaleno. E agrícola, 0,14 miligramas litro de água subterrânea, ou seja, 1 litro pode ter 0,14 miligramas aqui do naftaleno. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando 500 gramas, esse vai ser um problema, porque aqui ele deu por quilo, aqui ele deu 500, então a gente vai ter que dobrar as massas. E aqui outro problema, 100 ml de água, ele deu por litro, aqui é 100, então vai ter que multiplicar por 10, já que 1 litro tem 1000 ml. Então, de 100 para 1000, multiplicar por 10. Então, qual ambiente necessita de biorremediação? Observe que o solo 1 você vai ter 1 vezes 10 a menos 2 gramas em 500, 2 vezes 10 a menos 2 gramas em 500, o solo 2, 7 vezes 10 a menos 6 gramas em 100, observe que aqui tem que ser em litro, em miligrama, 8 vezes 10 a menos 6 gramas em 100 e 9 vezes 10 a menos 6 gramas em 100. Então, a gente fez aqui a regra de 3, né, nesse primeiro caso.
Então, nesse primeiro caso, a gente vai ter o seguinte aqui, no primeiro caso. Então, no primeiro caso, nós temos 1 vezes 10 a menos 2 em 500. 1.000 gramas, 1 quilo tem 1.000 gramas. Lembre que em cima o padrão é 1 quilo. 1.000 gramas, o dobro, 2 vezes 10 a menos 2. 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, para passar isso aqui, para passar para miligramas, tem que multiplicar por 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 2 sobra 10. Então, 20 miligramas por quilo. 20 miligramas por quilo é inferior a 30 miligramas por quilo. Então, o solo 1 se livrou. O solo 2. 2 vezes 10 a menos 2 gramas em 500, foi o que ele forneceu na questão. 1.000 gramas, né? Tem que colocar para 1.000 gramas, porque o padrão está em quilo, são 1.000 gramas. Então, dobra 4 vezes 10 a menos 2, que multiplicado por 10 a terceira, para passar para miligrama, dá 40 miligramas por quilo. E 40 miligramas por quilo é maior do que 30 miligramas por quilo. Então, esse solo 2 ele vai ter que ser biorremediado, porque sua concentração está superior ao limite permitido. Na água 1, 7 vezes 10 a menos 6 gramas em 100, foi o que ele forneceu na tabela. 1.000, por que 1.000? Porque lá ele dá por litro. Lá em cima, o limite aceitável é por litro. Então, vai ter que multiplicar aqui por 1.000, já que 1 litro tem 1.000 ml. Fazendo a regra de 3, multiplicando por 10 a terceira, dá 0,07 miligramas por litro, que é inferior a 0,14. Água 2, 8 vezes 10 a menos 6, 100. 1.000 x, fez a regra de 3. Aqui eu botei multiplicando por 10 a terceira, para passar de grama para miligrama, deu 0,08. 0,08 é inferior a 0,14. E na água 3, 9 vezes 10 a menos 6 para 100. 1.000, mais uma vez, porque é por litro. Lá em cima o padrão foi litro, litro é 1.000. E meio pelos extremos, né? A gente faz a regra de 3, esse multiplica por esse, divide por 100, que logo em seguida multiplica por 10 a terceira, dá 0,09 miligramas, que é inferior a 0,14. Então, a resposta dessa fica sendo letra D de bola. Bom, essa questão é uma questão sobre molaridade, e a questão sobre molaridade ela está presente em vários vestibulares. A expressão mais importante da química é a molaridade. Então, a cafeína é um alcaloide, identificado com 1,37-trimetilxantina, massa molar 194. É importante essa massa molar, é o peso da cafeína, cuja estrutura química contém uma unidade de purina, que são esses dois anéis aqui, ó. Esses dois anéis são as unidades de purina, conforme apresentado. Esse alcaloide de origem vegetal, é encontrado em grande quantidade de sementes de café e nas folhas de chá verde. É um estimulante, né? Então, uma xícara de café contém 80 miligramas de cafeína, essa é a massa do soluto, lembrando que mili é 10 a menos 3, tem que passar para grama. Considerando que a xícara contém 200 ml, esse 200 ml tem que passar para litro. 1 litro tem 1.200 ml dividido por 1.000 vai dar 0,2 litros. Então, o volume tem que estar em litros e as massas em gramas. Então, em mol por litro, quanto é que vai ser? Então, está aqui a nossa expressão, né? A expressão de molaridade é essa daqui. Molaridade é uma das mais importantes. Massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Então, a massa do soluto foi 80 vezes 10 a menos 3, 80 miligramas. A massa molar foi 194 e o volume em litros, 0,2. Fazendo essa conta, deu 0,02 mol por litro. E aí, como resposta, fica sendo letra B de bola. Mais uma pergunta aqui do Enem, e uma pergunta bastante interessante, essa aqui do Enem. Vou colocar aqui embaixo. Então, usando um densímetro cuja menor divisão de escala, quer dizer, essa escala daqui, que ele está dizendo aqui para vocês, o cinza, o branco, então, quanto é a altura aqui dessa escala, né? Então, o segredo era, como é que fica aqui, né? Um densímetro, ele está na água líquida, na água líquida e pura, né? Sem nenhum sal, água destilada, e ele fica aqui, ó, nesse limite aqui, ó, 1, 2, quando vai começar o terceiro aqui, ele para, né? Então, ele tem 1, 2 aqui, ó. Aí ele diz que, cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre as duas consecutivas é 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Eu queria que vocês se ligassem, porque 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Então, a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 1.000, para saber quanto é uma escalazinha dessa daqui agora por litro. Né? Por litro. Pode continuar em grama, mas esse centímetro cúbico tem que ser multiplicado por 1.000.
E aí, quando você multiplica isso aqui por 1000, fica 50. Então, essa escala daqui é uma escala de 50. 50. Um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Em outros dois recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de cloreto de sódio. Então, 100 gramas, 200 gramas em 2 litros. Se aumentar essa concentração, se você botar aqui uma solução água e sal, o densímetro ele vai subir. O densímetro ele é muito sensível à concentração, então ele vai subir. Então, quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, contendo a dissociação DNA mais Cl-, considere que esses íons ocupam espaços intermoleculares na solução, quer dizer, ele vai se difundir na solução. Nesse recipiente, a posição de equilíbrio, o densímetro está representado por... Então, veja, eu fiz aqui a questão, 5 vezes 10 a menos 2 está para 1 centímetro cúbico. Observe aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2 gramas para 1 centímetro cúbico. E, logo em seguida, 1000 centímetros cúbicos, porque as perguntas estão em 2 litros, né? Do litro é 1000, deu 50 gramas por litro. Então, a unidade, cada unidade dessa, vamos supor que seja a distância entre as duas linhas aqui do caderno, seja de 50. Então, concentração é massa sobre volume, massa do soluto, 100 dividido por 2, 50 gramas por litro. Concentração, massa sobre volume, 200 por 2, 100 gramas por litro. Então, aqui deu 50, aqui deu 100. Então, significa dizer o seguinte. Veja, se aqui está concentrado e aqui está o dobro da concentração. Então, o densímetro aqui vai subir uma unidade e aqui vai subir 2. Então, o densímetro sobe, porque a solução está concentrada. Então, se ele está aqui, ó, embaixo aqui, essa linha aqui, ó, da água está aqui embaixo do cinza, no A ele vai ficar no branco. E no B, que é 50, né? 100 dividido por 2, 50. E no B ele vai ficar onde? Aqui, ó. Aqui, ó, no cinza, já que é 100 gramas, né? Porque 200 dividido por 2 dá 100 gramas. Então, a resposta que a gente encontra aí compatível é essa daqui, a letra D. Então, começa aquele aqui embaixo, ó, no cinza, mas aqui ele veio para o branco, que é o A, que é 50 gramas por litro. Então, o densímetro subiu uma unidade. E esse daqui subiu 2 unidades. Ele estava aqui, ó, subiu a unidade branca e a cinza. Ele sobe. Quanto mais concentrado aqui, o densímetro sobe. Então, muito bem, alunos, queridos alunos do segundo ano do Colégio Santa Maria de Abreu e Lima, a gente fez algumas questões sobre solução 1. Até lá.